Você já esteve numa situação onde teve que tomar uma decisão para salvar não só a sua vida, mas a vida de muitos? Você já esteve numa situação em que ficar em silêncio podia salvar e agir, podia também lhe colocar em risco, mas tinha que tomar uma decisão. Hoje vamos ouvir uma história maravilhosa que é da Rainha Esther, um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, por causa desses feitos maravilhosos desta mulher que transformou o rumo de uma nação, de um povo. A paz, Senhor, amados, eu sou Beatriz Chong, estou aqui mais uma vez para trazer a mensagem de Deus. Se inscrevam no canal, coloquem o seu like, se gostarem do vídeo que vou fazer agora. Vamos agora falar de uma história fantástica, um ato de coragem que você também poderá se beneficiar agindo e não ficando em silêncio, seguindo aquilo que é a palavra do Senhor, se movendo através da fé. Amados irmãos, antes de mais, vamos consagrar este vídeo em uma oração a Deus para que o Senhor esteja conosco até o final. Senhor Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer pela tua presença nas nossas vidas. Tu és maravilhoso, Pai. Não há outro Deus como tu, Pai. Estamos perante a tua presença mais uma vez para te pedir que estejas conosco e que consagramos este livro de Esther, esta palavra que vamos falar hoje nas tuas mãos. Vem com teu poder, Espírito Santo, nos guia pelas tuas veredas, Pai, para que haja transformação, que teu nome seja glorificado. Que homens e mulheres se levantem através desta palavra, Pai, para agir, para que haja transformação e que o teu propósito se cumpra nas suas vidas. Eu oro e agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amados irmãos, vamos ver o livro de Esther 4, a partir do 9. É longo, mas é importante, vamos ler. Diz aqui a palavra do Senhor: E veio, pois, Ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo o homem ou mulher que entrar ao rei no pátio, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a morte. Salvo se o rei estender para ele o septo de ouro, para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. E então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Amados, aqui a palavra de Deus nos ensina sobre esta história maravilhosa deste ato de coragem. Aqui esta mulher agiu pela fé. Esta mulher não tinha garantia nenhuma de que ia conseguir. Esta mulher, a primeira reação dela foi ver a lei. Foi ver que, apesar do rei Mardoqueu ser o seu marido, ela sabia que havia condições para entrar na presença dele, para falar com ele. E ela, há 30 dias que o marido não a chamava para estar com ela. Então, a casa era, o reino, então a mulher tinha os seus aposentos, tinha uma espécie da sua casa, seu quarto, suas servas, e o rei também tinha o seu lugar. Então, há 30 dias que o rei não chamava a Esther. E se formos voltando atrás sobre como é que a Esther chegou a rainha, a história é uma história maravilhosa, eu adoro este livro. E foi um ato de fé. Foi Deus que capacitou o tio, o primo Mardoqueu. A Esther é órfã, né, neste contexto. Então, foi criado pelo primo mais velho, né,
chamam de tio também. Então, ele é que, instruído por Deus, é que capacitou a ela, orientou a ela para que chegasse à presença de Deus e ela achou graça. Quer dizer, o rei ficou completamente apaixonado, mas era a presença de Deus que estava na Esther que fez que o coração do Mardoqueu fosse cativado pela Esther. Então, estamos num contexto em que houve um servo do rei Mardoqueu, desculpa, o Mardoqueu o primo. Então, havia uma situação em que houve um decreto, para acabar com o povo judeu. Então, é um contexto longo que não vou agora me debruçar. Entretanto, havia uma sentença de morte de todos os judeus, incluindo a Esther, que também era judeia. Então, o que acontece? O seu primo, recebendo essa informação, ele rasga as suas vestes. Naquela altura, quando rasgar as suas vestes, se cobrir de cinza, era o máximo de tristeza que podia se manifestar. Era a forma de manifestar uma desgraça, uma grande tristeza. Então, a Esther ficou preocupada. O que aconteceu? Procurou saber o que aconteceu, então lá explicaram sobre a sentença. O que acontece? A primeira reação de Esther é que eu vou morrer. Se eu desafiar o rei, eu morro. Aquilo é morte certa. Só que ela, o primo, mandou um mensageiro e disse: olha, diga a ela que se ela pensa que vai escapar, ela até pode ficar em silêncio se ela quiser. Só que eu vou garantir que o povo vai ter livramento. Livramento há de vir da parte de Deus. Livramento é garantido. Mas ela e a sua casa não tenho a certeza se isso vai acontecer. Por quê? Por que houve esta informação? Porque ela estava a ser desobediente, vamos assim dizer. Ela estava a encher-se de medo. Ela estava a olhar para as circunstâncias e ela não estava a olhar para o propósito que Deus tinha colocado na sua vida. Porque todo o processo até ela chegar à rainha foi um propósito de Deus. Foi um plano que Deus desenhou para ela, para salvar aquele povo. Então, ela naquele momento se mexeu do medo, mas graças a Deus, como tinha a importância de ser rodeada de pessoas sábias. Isto demonstra a importância de ser rodeado por pessoas que buscam a Deus, estão em constante oração. Amado, quem são os seus conselheiros? Com quem você anda? A quem você ouve? Esta é uma pergunta que eu coloco para si. Por favor, se está a gostar desta mensagem, fica até o final e se inscreva no canal. Passe esta mensagem para outras pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, voltando. A quem é que você serve? Você serve a Deus? Você se rodeia de pessoas que buscam a Deus? Quais os conselhos você ouve? De sabedoria vinda de Deus ou da sua inteligência? Com o que é que você move? Através do medo? Através do que as pessoas dizem sobre o futuro? Através das pessoas que as pessoas dizem que está a acontecer? Estava naquele momento a acontecer algo complicado. Houve uma informação que ia acabar com todo o povo judeu. Então, mas Mardoqueu, enchendo-se de fé, sabendo o propósito da rainha, da Esther ter sido considerada, posta como rainha, sabendo que havia alguém que representava o povo judeu no palácio do rei, ele disse: olha, cuidado, Esther, não te desvies do teu propósito. Cuidado, Esther, não te movas pela boa vida que estás a levar. Cuidado, Esther, não penses que o fato de tu seres rainha, o fato de tu pensar que estás numa posição de privilégio, isso não vai te atingir. Cuidado de desviares daquilo que Deus te colocou como propósito. Amados irmãos, isto é uma chamada de atenção para cada um de nós. Você onde está, pode estar a cumprir um propósito de Deus. Você está nessa posição está favorecido nessa posição porque pode estar a cumprir com o propósito de Deus. Você já descobriu qual é a mensagem que Deus tem para si? Você já descobriu qual é o propósito? Você já descobriu por que está nesse emprego? Você já descobriu por que perdeu esse emprego? Você já descobriu o porquê que você está nessa família? Você já descobriu por que você está nessa situação? Você já descobriu por que você tem tanto dinheiro como você tem? Amados, não nos desviemos do nosso propósito.
Não vamos nos desviar pelo conforto que estamos a ter, se é vida de conforto. Não vamos nos desviar pela dificuldade que nós estamos a ter. Muitos de nós nos focamos no problema. Nós nos focamos na situação que estamos a viver. Nós nos focamos na dor que estamos a sentir. Mas nós nos esquecemos que a palavra de Deus diz: busca em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que o resto vos será acrescentado. Não desvie o seu foco do propósito de Deus. Não desvie o seu foco da sua missão aqui na terra. Não se distraia com a vida boa. Não se distraia com a abundância de prosperidade. Não se distraia com a sua dor. Não se distraia com a dificuldade. Se concentre, amado irmão. Tenha foco. Amém? Tenha foco. Glória a Deus. A palavra de Deus continua aqui no livro de Esther. E então, depois dela perceber-se que não, eu tenho que realmente fazer alguma coisa, fui chamada a atenção. Fui chamada a atenção de que há um propósito naquilo que está a acontecer na minha vida. Estas joias, esta casa, esses vestidos, etc., não estão aqui por acaso. É claro que Deus nos dá o conforto. É claro que Deus nos vai dar a prosperidade. É claro que Deus está preocupado com o bem-estar. Entretanto, há um propósito no seu bem-estar. Há um propósito no seu conforto. É importante que você faça algo maior do que servir a si, a sua casa, a sua família, estarem todos no conforto. Então, entretanto, quando ela se apercebe que realmente há uma missão por detrás daquilo que eu estou a fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ela se levanta, eu vou. Se morrer, morri, mas eu vou. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão a cumprir, eu vou lá. Ela se enche de fé e coragem e vai. Entretanto, ela usa uma estratégia. Ela não pega em si e vai, usa uma estratégia. Ela desenha um plano. Aleluia, glória a Deus, eu adoro a Rainha Esther. Ela faz um plano, ela desenha um plano, ela desenha uma estratégia. Será que você tem uma estratégia? Será que você tem um plano? Você está organizado para conquistar? Aleluia! Você está organizado para vencer? Ou você só decide que vai vencer e pega, levanta, está... Não, há uma estratégia. Deus é organizado. Aleluia! Deus é organizado. A sua vitória tem que ser organizada. Você tem que organizar a sua vitória. Ela reúne, ela diz: diga ao Mardoqueu que eu vou tratar disso. Entretanto, façam isto. Vocês jejuem por 3 dias e por 3 noites. Eu e as minhas meninas. Quer dizer, ela procurou um reforço. Ela procurou uma comunidade. Ela procurou um grupo. O seu propósito deve estar unido. Você tem que se juntar com outras pessoas que se alinham ao seu propósito. Você tem que se juntar com um network que está alinhado aos propósitos de Deus. Você tem que se juntar de conselheiros que estão alinhados à palavra de Deus. Ela e as suas meninas, elas se entram nesse propósito. Ela manda recado para Mardoqueu: olha, vocês, povo judeu, reúnam-se também a jejum e oração. Aleluia, glória a Deus. Então, depois de reunirem, depois de 3 dias, já houve só depois a primeira oração a primeira ação foi oração e jejum. Depois dos 3 dias, 3 noites, ela já tinha Deus já falou, durante a oração e jejum, Deus já falou com ela: façam isto, façam aquilo, comecem aqui, façam ali, etc. Houve um plano arquitetado por Deus. Quando nós nos chegamos perante Deus: Senhor, ajuda-me, eu estou nesta situação, o que eu faço? Primeiro você tem que reconhecer que você tem um propósito neste mundo, e depois tem que pedir a Deus para que você tenha uma estratégia para que esse propósito se cumpra na sua vida. Aleluia! Então, como Deus é multiplicador, como Deus quer que nós multipliquemos aquilo que nós recebemos dele, como Deus quer que as bênçãos que nós recebemos sejam partilhadas, Ele quer essa união. Ele quer essa partilha. Então deu uma estratégia. Durante os 3 dias de oração e jejum, deu uma estratégia. E a rainha Esther foi. Outro passo. O que ela fez? Ela se perfumou, tomou banho. Perfumou-se. Pôs os melhores vestidos, as melhores joias, etc. Da mesma maneira que ela fez no início
para atrair. O tio disse, olha, vista-te assim, toda cheirosa, etc., para que ela seja escolhida a esposa do rei. Depois, aí o que ela faz? Ela não vai diretamente bater, porque ela sabe que não pode bater, ela sabe que há uma regra a seguir. Outro ponto é uma regra, você tem que ter uma regra a seguir. Você pode ter a revelação de Deus, você pode ter a estratégia de como vencer, mas você tem que ter em conta que você está num mundo onde há regras a seguir. Não é só você fazer, não é você virar um fora da lei, como se diz, porque você foi mandado por Deus. Não, Deus sim tem as suas instruções, Deus sim tem os seus planos, mas debaixo, aqui na terra, há homens, há leis, há regras a serem seguidas. Você não pode furar regras porque você é servo de Deus. Não, você tem que estar debaixo das regras, você tem que estar debaixo da lei. Entretanto, você tem que seguir a instrução de Deus para que você possa avançar. Ela foi para o pátio, toda vestida, toda perfumada, foi passeando, até que chamasse a atenção do rei. O rei disse, ei, espera aí, a minha esposa está ali. O que queres, minha querida esposa? O que queres, minha querida rainha? Que eu te até metade do reino eu te dou. Aleluia, glória a Deus. Até metade do reino eu te dou. Entretanto, a sabedoria que Deus colocou no rei mais de uma vez fez com que mais de uma vez fez com que a Esther não perdesse o foco. Porque o rei disse, eu posso te dar metade do reino, mas ela voltou àquilo que é o foco. Não, eu só te peço para que convides o teu servo para poder estar na festa que quero dar. Na festa que quero dar, não é a festa que vou dar hoje, a festa que ela está a organizar para amanhã. Então, a estratégia foi organizar, ir para o pátio bem vestida de Deus. A estratégia de Deus, ir para o pátio bem vestida. Organiza uma festa. Na festa, convida tal pessoa e depois os passos subsequentes. Há espaços, há etapas que Deus nos dá, que Deus nos instrui. E depois, amados irmãos, foi só vitória. Aleluia. Eu até acho que vou falar sobre o que aconteceu depois, porque também é impressionante. Amados irmãos, eu vou parar por aqui. Fiquem aqui neste canal, porque há bênção para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Se inscreva, coloque o like e deixe o seu comentário. Só para terminar, o resumo desta palavra aqui. Qual é o seu propósito? Você já entendeu? Se não sabe, procure pessoas que lhe podem ajudar a chegar ao seu propósito. Há uma palavra que Tiago Bonet gosta de dizer que é ajudantes de destino. Procure seja ajudantes de destino. Procure pessoas que incentivam, que capacitam, que oram por si para que você possa se alinhar ao propósito de Deus. 2. Depois, você tem que ter foco nesse propósito, num plano. Você pode não ter a certeza do que é, qual é o seu propósito, mas você tem que ter a certeza que há alguém que você segue, há alguém que você tem que consultar. Você tem que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Esse é o seu foco. O foco é a cruz. O foco é Jesus Cristo. 3, você tem que ter uma estratégia. Você tem que se aproximar de Deus. Buscar a Deus, em jejum, oração e perguntar, Senhor, como é que eu faço para vencer esta batalha? 4, depois há passos a seguir. Depois de ter uma resposta, uma instrução de Deus, você tem que seguir os passos para vencer, mas não se esquecendo que há leis do homem que devem ser seguidas. A instrução vem de Deus, mas há passo a passo a ser seguido. Não fugir às autoridades, não passar por cima do próximo, não passar por cima do amor ao próximo, que é uma lei que Deus colocou. Amar ao próximo como a si mesmo, para poder avançar. E por fim, a vitória é certa, amado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Obrigado, irmãos. Espero que tenham gostado desta palavra. Se você gostou, por favor, partilhe. Obrigado a todos os membros do canal. Obrigado aos PFVs que estão a partilhar mais. São mais pessoas a se inscreverem. Eu agradeço bastante por isso. Deixe o seu comentário abaixo. Que desafios você já teve que enfrentar em que teve que escolher entre a vida e a morte? Mas a morte, quando estamos em Cristo, a vitória é certa. Amém? Então vamos orar. Obrigada, Jesus, por este momento maravilhoso. Obrigada, Senhor, pois Tu não nos deixas nem nos amparas. Senhor, nos levanta num ato de coragem. Aumenta a nossa fé e confiança em Ti. Nos dê estratégias para vencer desafios. Nos encha de coragem. Nos ajuda a sermos fortes e corajosos, Pai.
para que possamos cumprir com o teu propósito nesta terra, Pai. Nos capacita, nos manda nossos ajudantes de destino, Pai. Nos dê pessoas, Pai, que ouvem a tua palavra para nos aconselharem, para nos orientarem, para nos levantarem, Pai. Nós adoramos, Senhor Jesus, e agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Deus abençoe, amados. Até a próxima, se Deus quiser.